Deus é detalhista. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estarei orando para que vocês tenham um excelente e abençoado dia na presença do Senhor. Irmãos, estamos estudando agora os capítulos 40 e o 41 de Ezequiel, na qual, antes de iniciarmos, convido você a estar conosco no canal. Curtir, comentar, serão todos muito bem-vindos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde os 12 anos nos caminhos do Senhor e hoje são 43 anos o servindo, eu sempre ouvi muitos dizerem que, ao falar com Deus, devemos ser detalhistas. Falar com o Senhor, além de sermos verdadeiros, devemos também expressar os detalhes em nossas conversas e orações com Deus. Como, por exemplo, ao pedirmos um emprego, conte os detalhes de como desejas. Queres se casar? Conte a Deus como deseja seu cônjuge. Queres um bem material, uma casa, um carro? Expresse ao Senhor isso de como gostarias. Use a fé também para isso. Em oração, além de você conversar com o Senhor, estás expondo o seu desejo. Deus gosta disso. E aí, Ele que decide o que é melhor para você. Devemos confiar sempre nas decisões dele. Até o não do Senhor é bom para nós. Se pedes um casarão e Ele te der uma casinha de madeira, essa é a melhor opção para você no momento, pois Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O especial desse ganho, irmãos, é que ela foi dada pelo próprio Deus. Então, ninguém pode tirar de você. Consegue entender isso? Deus, quando expressou a Ezequiel como seria o novo templo de Israel, cada detalhes, aqueles pormenores e particularidades de tamanhos em cada um dos cômodos, é impressionante esses detalhes e suas minúcias. Agora, no capítulo 40 e 41 de Ezequiel, os dois têm o mesmo foco. Deus usa Ezequiel para anotar e passar a todo o povo as medidas do novo templo e demais dependências, como, por exemplo, o pátio externo, a porta norte e a porta sul, portas do pátio interno, os quartos para a preparação dos sacrifícios e até os quartos dos sacerdotes. A data foi 28 de abril de 573 a.C., em que a mão do Senhor esteve sobre o profeta Ezequiel, o levou em visão e o pôs num monte alto. Esse monte alto, irmãos, é o Monte Sião, conhecido como o Monte do Templo. Não era tão exuberante como o Monte Sagrado, o Monte Sinai. Por exemplo, onde Deus falou com Moisés e outorgou a lei para Israel. Deus também usou lá no Monte Sinai Elias, que viajou para esse Monte Sinai para falar com Deus, no qual, em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 8, ele é chamado de Horebe, mas os salmistas e profetas dão maior atenção ao Monte Sião. Lendo o Salmo no capítulo 48, versículo 2, diz: alto e belo, alegria de toda a terra é o Monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. A Bíblia arqueológica, irmãos, diz que o Monte Sião é utilizado no Antigo Testamento como uma espécie de código para a vinda do reino de Deus sobre a terra, bem como a promessa de um futuro glorioso em que os gentios, nós, se submeteríamos ao Deus de Israel, conforme Isaías, no capítulo 2, versículo 2 a 4. Leiam aí, irmãos, em que a própria presença de Sião, numa cidade humana, a Jerusalém, era a prova que havia uma aliança de Deus com o povo. E isso é exatamente Deus habitando no meio do seu povo. Aleluia! Consegue entender essa maravilha? É quando, irmãos, Ezequiel vê um homem que parecia de bronze, estava em pé e tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir.
Vamos entender. A corda de linho era para as medidas longas, já a vara de medir era usada para as medidas mais curtas. O ponto principal na ordem de Ezequiel era para ele não ficar calado e falar ao povo tudo o que ouviu do Senhor em visão, pois Deus lhes dava detalhes do que iria acontecer e como. Uma promessa de um novo templo, uma promessa de alegria ao povo, e o culto no templo era uma antecipação que o reino de Davi se estenderia sobre toda a humanidade. E hoje sabemos como. Foi a vinda do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Amém. Algumas curiosidades dos detalhes de Deus, irmãos, são também as medidas dos 3 lances de escada. Primeiro, na porta do norte, diz o versículo 32, que tinha 7 degraus. O segundo era o pátio interno, no versículo 31, diz que tinha 8 degraus. Já houve um aumento. E o terceiro e último no templo, no versículo 49, que tinha 10 degraus. Mas qual o motivo disso? A Bíblia arqueológica também diz que o número exato de degraus não é encontrado em texto hebraico, mas aparece na Septuaginta que os números são crescentes, pois pode indicar graus progressivos de santidade. Outro assunto a destacar, irmãos, e muito importante, são os filhos de Zadok, que eles eram os únicos que tinham permissão para aproximar-se do Senhor. No caso, eles eram encarregados do templo e do altar. E diz o versículo 44 que o quarto que dá para o sul é para exatamente os sacerdotes encarregados do templo. E o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. Eles eram os únicos que podiam aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Zadok, irmãos, era descendente linear de Arão. Ele tinha o alto sacerdócio conferido a ele por Salomão. Fawcett, em seu comentário, diz que a verdade geral parece valer que, como Israel serviu as nações para a sua rejeição do Messias, assim eles o servirão na pessoa do Messias, pois quando ele reconhecer a Jesus como o Senhor. Enfim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, Deus planejou tudo. Se Ele, o Senhor grandioso e majestoso, deu detalhes de seu templo, uma renovação espiritual para aquele grupo que tinha perdido, uma renovação para aqueles que são os remanescentes, para a adoração na terra. Imagina o que Ele quer de nós. Sejamos então sábios, irmãos, e vamos falar com Deus detalhes de tudo também. Em oração, conversamos com Ele. Amém? Vamos fazer isso agora? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegarmos à Tua presença em nome de Jesus. E quero, Pai, agradecer ao Senhor por cada irmão, irmã e ouvinte que está conosco. Deixo eles, Deus, em Tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, que aqueles que deixam seus pedidos, que me pedem no privado, eu tenho orado por eles as minhas madrugadas de oração. Agradeço ao Senhor, Deus, por cada um deles, Pai. São cada pedidos específicos. Uns pedem para os seus filhos, ó Deus, que estão passando por momentos psicológicos. Outros pedem para os seus filhos que ainda não aceitou Jesus. Deus, cada um tem um pedido especial. Outros pedem por sua moradia, o local que às vezes já está sendo perseguido, e pedem para os seus filhos e netos. Cada um, Deus, tem sua particularidade. Outros pedem para os seus filhos e o seu marido. Cada um, Deus, pede e nós temos orado. O outro recente pediu para que está em viagem. Pai, fica com ele lá, Pai. Abençoe ele, sua esposa, que foi visitar seu filho. Deus, quero deixar cada irmão e irmã que nos pede oração, Deus. Aqueles que nem pedem, mas nós temos orado. Que são os nossos amigos próximos, que são os nossos parentes. Cada um, Deus, deixa eles em Tuas mãos, Pai. Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que está conosco. E como o Senhor é detalhista, hoje eu orei um pouquinho detalhado por cada um deles. Mas Tu sabes que no privado, Deus, que é a melhor oração que tem, e como diz a Tua palavra que Jesus nos ensinou,
Quando orares, entra no teu quarto e tranca a porta. Ora o Pai em secreto, que o Pai em secreto ele te vê e te recompensa. Então a minha oração é dessa maneira, por mim, pelos aqueles que estão próximos de mim também. Deus, obrigado por esse momento de oração. Deixo todos os irmãos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.